A gente ouve falar sobre um tal de um gabinete do ódio há muito tempo. Tem anos dessa história maluca, desde que o Bolsonaro assumiu a presidência. E é uma história que nasce até de uma questão pessoal, né? De uma questão pessoal de um comentarista até muito inteligente, que foi da Jovem Pan. Não vou citar o nome dele aqui, mas é um comentarista muito inteligente, muito capaz, mas que entrou numa celeuma pessoal, a gente chama de Bolsonaro Derangement Syndrome, contra o Bolsonaro. Ele partiu para criticar o Bolsonaro e aí sofreu as represálias disso na internet. E com isso, ele publicou uma reportagem, se eu não me engano, na época, na revista Cruzoé, sobre o gabinete do ódio. E isso ficou muito conhecido, isso foi uma coisa muito conhecida, passou a ser um jargão utilizado, né? E a ideia do gabinete do ódio é que existiria uma coisa articulada, né, entre os deputados, seus assessores e perfis pagos, né, os blogueiros de crachá, era como chamavam na época, os blogueiros de crachá, porque foram nomeados nos gabinetes de deputados, para atacar opositores do Bolsonaro. E isso serviu como muito base, foi utilizado como base para o inquérito das fake news, principalmente para o Atos Democráticos, que depois se transformou em milícias digitais, e era uma teoria da conspiração absurda, né? Uma teoria da conspiração porque, ora, coitado, se soubessem o nível de desarticulação dos deputados e da direita brasileira, vocês ficariam decepcionados, profundamente decepcionados. Eu ouço isso dos próprios deputados. Mas é aquela coisa, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. E nós, aos poucos, estamos descobrindo que, na verdade, existia, sim, um gabinete, mas não era o gabinete do ódio, era, brincando aqui de chamar, de um gabinete do amor. Existe um grupo organizado de empresários, de perfis falsos, de deputados, e com muito, muito recurso, que serve para promover os interesses do governo Lula e atacar os seus opositores ou opositores das práticas ditatoriais do Supremo Tribunal Federal. E para falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui, para contar tudo pra gente, o jornalista investigativo internacional, já esteve aqui conosco, o David Agape. Faça um tal do triplo C: curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Agape, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez ao Paulo Figueiredo Show. Explica pra gente exatamente o que é essa história de gabinete do amor, porque eu tava lendo aqui a sua reportagem e fiquei fascinado com ela. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Agora melhor na sua presença. Poxa, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a todos aí pela audiência. Esse caso do Gabinete do Amor era uma vontade antiga minha, né? Já faz algum tempo que eu estava namorando essa ideia de investigar esse pessoal, até porque esse conceito, né, essa prática de adentrar em micro-universos essa palavra que você utilizou é perfeita para descrever, é fascinante, né? Então, quando eu escrevi, por exemplo, uma reportagem sobre golpistas, estelionatários, eles têm um universo todo fechado deles, né? Um universo particular, e esse universo de militantes de esquerda, né, que a gente chama de Gabinete do Amor, e eles, em alguns casos, algumas vezes, se auto-intitulam o Gabinete do Amor, também tem essas características bem peculiares, né? Eles se auto-intitulam Gabinete do Amor? Sim, inclusive o próprio Janones tinha um grupo no Telegram, a gente não cita na reportagem, mas ele tinha um grupo no Telegram chamado Gabinete do Amor, e em alguns outros casos também eles falam. A ideia que eles têm é o seguinte: olha, existe um gabinete do ódio e a gente espalha o amor, né? A gente leva o amor para as pessoas. O que não é verdade. Quando você analisa a ação desses grupos, você vê que o que tem de amor ali não tem nada de amor ali, é puro ódio, é pura militância e puro interesse também. Mas o que é esse grupo? O que é esse grupo? Quem são essas pessoas? Como é que é isso? Bom, vamos lá. A gente identificou vários tipos de atores dentro desse universo desses militantes, tá? Um deles, que a gente destaca bem, são esses perfis apócrifos. O que seria um perfil apócrifo, segundo Alexandre de Moraes, tá? Seria um perfil que não é fake. Então é uma pessoa que não coloca o próprio rosto, o próprio nome naquele perfil, mas não é o perfil falso. Exemplo, o perfil falso seria o seguinte: eu colocar assim, Paulo Figueiredo, colocar a sua cara, mas não é você. Então é um perfil falso. Ou eu colocar um outro nome, João da Silva, com uma cara também fake, falsa, ou criada por inteligência artificial, e dizer que eu sou uma pessoa que existe. Então também é um perfil falso. O apócrifo não, é uma pessoa real, mas que se esconde através de um perfil não identificado, especificamente, muitas vezes, para fazer ataques sem sofrer muitas consequências, tá? Então, seja na sua vida privada, eu compreendo que muita gente, inclusive de direita ou não, utiliza-se de perfis apócrifos para não sofrer perseguição, só que, no caso dos inquéritos que estão correndo no STF, o conceito de perfil apócrifo foi utilizado especificamente para poder dizer, olha, tá vendo? São pessoas que se escondem e tal, e vão perseguir. E teve quebra de vários perfis de direita que não se identificavam. Agora,
a esquerda faz a mesma coisa, só que teve pedido judicial, inclusive, para identificar o perfil Jair Me Arrependi, que fez vários ataques ao governo Bolsonaro, mas não teve essa quebra, até porque houve uma campanha maciça dentro da própria imprensa para poder proteger essa pessoa, tá? Peraí, então tinha um perfil que chama Jair Me Arrependi? Sim. E aí houve uma decisão judicial para quebra de sigilo. E não quebraram? Não quebraram. O pedido da queda de sigilo, inclusive, foi feito pela campanha do Ciro Gomes. Porque o Jair Me Arrependi, ele criou um sticker, né, para ser utilizado no Twitter, e que simulava a campanha do Ciro. Só que colocava, ao invés de ser prefiro Ciro, era eu prefiro Lula. A campanha do Ciro ficou muito, assim, irritada com isso e entrou com esse pedido de quebra. Foi autorizado pela justiça, mas não teve andamento depois, porque esse perfil Jair Me Arrependi tem as costas quentes, por assim dizer, tá? Então, durante a CPI da pandemia, só para destacar, tá? Esses perfis foram criados logo após a eleição do Bolsonaro, se espelhando, isso a gente lembrando agora da nossa última conversa sobre o complexo industrial da censura, que o Brasil se espelha no que aconteceu nos Estados Unidos, no exterior, e esses perfis também. Então, se inspiraram numa iniciativa americana, que seria o Trump Regrets, seriam, supostamente, tá, funcionários do Deep State, do governo americano, que, insatisfeitos com a eleição do Trump, fizeram esses perfis também apócrifos para poder criticar o governo. No Brasil, seguiu a mesma coisa, inclusive agora, no dia que o Milei se elegeu presidente, criaram um perfil que, na realidade, eles não criaram, eles reutilizaram um perfil que já existia, mudaram o nome, e aí já tinha muitos seguidores, já tinha tempo de criação, mas mudaram o nome para Milei, alguma coisa, não sei espanhol, eu sou péssimo espanhol, mas Arrependidos do Milei. É o mesmo talvez Milei Regrets também, não lembro. Mas seguindo a mesma lógica, tá? O que acontece? Esses perfis ganharam uma grande proeminência. Você fala assim, mas são perfis que postam em rede social, que diferença que isso pode fazer e tal? Na CPI da pandemia, eles deram suporte para os parlamentares que estavam coordenando a CPI, em específico, o Randolph e o Omar Aziz, e começaram a fazer dossiês, né? Os caras são verdadeiros arapongas, e eles conduziram praticamente a CPI. Eles tocaram nos bastidores a CPI. Então tem a CPI oficial e a CPI paralela. Quando a gente fala muito disso, né, de ABIN paralela, de Gabinete das Sombras, tinha um Gabinete das Sombras, que era esse pessoal que não se identifica. A gente não sabe, por exemplo, algum desses perfis, eu suspeito que não é uma pessoa, são várias pessoas, pelo menos uma dezena de pessoas por trás, com uma máquina gigantesca para poder fazer contra-informação, tá? Então, na CPI da pandemia, eles foram cruciais para as narrativas que foram criadas ali. E, seguindo no governo Bolsonaro, fizeram várias campanhas também de cancelamento, ataques nas redes sociais. E durante as eleições, né, as últimas eleições, que era Lula versus Bolsonaro, fizeram uma campanha maciça a favor do Lula. E eu cito ali, não apenas alguns desses perfis, mas outros personagens que foram entrando e foram ampliando esta rede. Também é muito fascinante, eu li um trecho aqui da sua reportagem, e eu recomendo a leitura completa aqui para as pessoas, mas aqui, o perfil Jair Me chegou a ser mostrado ao vivo na CPI da Covid para desmascarar o secretário de comunicação Fábio Weingarten. Os demais perfis também participaram da CPI, enviando relatórios e dossiês para Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, atualmente sem partido. Randolph destacou em uma transmissão nas redes sociais a grande contribuição de 2 ou 3 perfis anônimos para a CPI. Se gabando dessa menção, perfil Tesoureiros elencou outros perfis que teriam sido citados por Randolph. Jair Me Arrependi, Bolso Regrets, né, Regrets de arrependimento, Camarote da CPI e @desmentindo Bozo. Esse último foi citado por Alexandre de Moraes como referência para arquivar a denúncia da campanha de Jair Bolsonaro sobre a discrepância nas inserções das rádios durante as eleições, o chamado Radiolão. Sim, pois é. Nós fizemos essa rechecagem das rádios, está no nosso site também, a investigação. Nós checamos rádio por rádio, ouvindo manualmente, né, ouvindo na força bruta cada um dos áudios, nossa equipe, e descobrimos que vários erros, tanto na decisão do Alexandre de Moraes. Então, ele errou, assim, feio, quando ele decidiu arquivar a denúncia do Bolsonaro. Mas o principal ponto é esse estudo criado pelo professor, não me lembro o nome de cabeça o nome dele agora, se não me engano é Miguel, de uma universidade, que se baseou, e esse professor se baseou no Desmentindo o Bozo, olha o nível do perfil, né? Desmentindo o Bozo, para poder fazer o seu estudo. Fazendo isso, esse professor errou de uma forma grotesca. Isso a gente tem um relatório detalhado no nosso site, mostrando que essa rádio específica que eles utilizaram como referência, que eles fizeram um estudo, então nós fizemos análise de todas as rádios que foram disponibilizadas. Eles fizeram análise só de uma, que é justamente a rádio problemática. O que eles fizeram? Eles copiaram o áudio disponibilizado no arquivo disponibilizado pela campanha do Bolsonaro, né, que tinha um drive, e eles passaram isso num robozinho, tá? Eles criaram um robô,
um programa de computador que ia analisar esse áudio e ia pegar todas as vezes que surgisse esse áudio. Nós fizemos diferente, nós ouvimos o áudio original enviado no site do TSE. E qual que é a diferença? É que no caso deles, eles viram todas as vezes que apareceram propagandas do primeiro turno. Só que a Audience, que é a empresa contratada, né, pela campanha do Bolsonaro, ela fez também um sistema de robô, só que ela procurou áudios do segundo turno e ela identificou corretamente. Nós conseguimos identificar todos os áudios e também separamos. Então a gente mostra exatamente o que é primeiro turno e segundo turno. Então a justificativa que eles deram não tá certa. E é falsa, é mentirosa. Exato. Então, assim, eu imagino, tá? A gente tenta dar uma colher de chá pra eles, falar, não, então eles se equivocaram, não foram sacanas de escolher justamente essa rádio. E quando a gente mostra, no final das contas, a Audience fez a análise correta e o resultado é praticamente o mesmo, tanto manualmente vindo todos os áudios, quanto o sistema da Audience. Tá? Então o radiolão não era uma teoria da conspiração, não era falso, etc. O radiolão era, de fato, uma demanda legítima. Exato. O radiolão, ele é, inclusive, um dos pontos que poderiam ter sido mais trabalhados, né, depois das eleições. Eu morro de medo. Deve ser acompanhado agora nessa eleição municipal. A gente pretende fazer uma análise também seguindo o que a gente já fez nas últimas eleições. Por quê? Isso, principalmente em cidades do Nordeste mais afastadas, a rádio é o principal meio de comunicação que as pessoas têm. Então, você tem rádios lá que o radialista conversa com as pessoas, olha, Dona Maria e tal, e aí rolando aquela discrepância imensa entre a campanha do Lula e a campanha do Bolsonaro. Isso não tem muito controle, tá? Agora, seguindo essa questão do radiolão, então a gente mostra que esse é um problema latente e que o TSE deveria ter mais controle sobre isso, mas não tem. E, claro, como surgiu na campanha do Bolsonaro, isso foi descartado. E o mais grave era uma denúncia que era legítima, mas o Alexandre de Moraes não apenas arquivou essa denúncia, quanto incluiu a campanha do Bolsonaro nos inquéritos das fake news por conta dessa denúncia. Você acha absurdo, né? E fora outras coisas. Absolutamente chocante. A gente e vocês também falam um pouco sobre os Sleeping Giants. Os Sleeping Giants me odiava, né? Você cita aqui, nesse caso, o perfil Sleeping Giants Brasil foi criado em 18 de maio de 2020, ganhou rapidamente destaque e tal. Seu sucesso foi significativamente impulsionado por famosos como Luciano Huck e Felipe Neto. Ele atacava meio de comunicação de direita, pressionava anunciantes para retirar o seu patrocínio, foram muito bem sucedidos na Jovem Pan. Embora se apresentem como um movimento de consumidores apartidários, o Sleeping Giants Brasil mira apenas em personalidade de direita. Hoje, eu achei isso interessante, hoje há vários processos em tribunais para descobrir as identidades reais dos operadores do Sleeping Giants Brasil que frequentemente ocultam seus IPs com o uso de VPN. E o Alexandre odeia VPN, diz que vai criminalizar o uso de VPN, não sei como é que ele vai fazer isso, porque é meio impossível do ponto de vista prático, nem os chineses conseguiram no Partido Comunista Chinês, lá na China, mas, enfim, ele é criativo, vamos ver o que vem por aí. Após uma decisão judicial exigir a divulgação da identidade do grupo por atacar um jornal conservador em dezembro de 2020, os universitários Leonardo de Carvalho Leal e Maiara Stelli, ambos com 22 anos na época, assumiram a responsabilidade pelas operações, encerrando 7 meses de anonimato, mas para muitos ambos não passam de laranjas e os reais responsáveis continuam ocultos. Embora as atividades se limitem a publicações em redes sociais, o grupo recebeu mais de 2,4 milhões de reais da Ford Foundation e da Open Society Foundation, para quem não sabe, é a organização do Jorge Soros, em 2022 e 2023 apenas. Em 2022, o Sleeping Giants recebeu cerca de 200 mil reais do Instituto Serra Pilheira para a realização de um estudo sobre fraude científica, o Sleeping Giants, um grupo das redes sociais, estudo sobre fraude científica na pesquisa de vacinação contra a Covid-19. Não há qualquer informação sobre a publicação desse estudo. Em agosto de 2023, a cofundadora do Sleeping Giants, Maiara Stelli, participou do seminário de combate à desinformação e defesa da democracia, realizado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal, ao lado do ministro Alexandre de Moraes. E durante a campanha eleitoral de 2022, o TSE, presidido por Moraes, acatou recomendações feitas pelo Sleeping Giants Brasil. Uma delas, possivelmente, porque a remoção do meu perfil das redes sociais. Então, a remoção do meu perfil das redes sociais, isso é uma das coisas que precisa ser dito, a remoção dos perfis das redes sociais ocorre com grande financiamento de ONGs globalistas internacionais. Isso não é teoria da conspiração. Está aqui para todo mundo que quiser ver na reportagem investigativa do Agape. Agape, e essa parte aqui do QG do Lula, hein? Como é que foi a questão das agências de marketing entrando nessa história? Fala um pouquinho mais pra gente tá ficando com o tempo um pouco apertado, mas eu não queria deixar de falar sobre isso. Essa parte é muito interessante, até porque o Lula e a campanha do Lula foi muito bem sucedida em vários pontos. Essa organização que eles fizeram foi absurda, tá? Eles trouxeram um marqueteiro do Bolsonaro, que foi do Bolsonaro na eleição anterior, então um marqueteiro de sucesso, né? Ele teve sucesso na campanha do Bolsonaro. Eles montaram um QG super bem aparelhado para exclusivamente monitorar redes sociais, trabalhar com métricas, ver o que as pessoas estão falando, mas também esse comitê trabalhava para denunciar qualquer coisa que
que eles considerassem fake news, ou argumentos com relação à urna eletrônica, né, ou sobre qualquer tipo de problema eleitoral. E teve a controvérsia da urna, foi amplamente difundida, até mesmo o Exército fez análises, né, e no final das contas concluiu que não dava para concluir muita coisa porque não teve acesso a muita coisa, muitos trechos do sistema, né? Não vou entrar nesse meandro aí, mas eles trabalharam num bate-bola, né? Muito próximo do TSE. Então, o que a campanha do Lula argumentava, o TSE, muitas vezes, na maior parte das vezes, atendia. Quase que universalmente. Seguindo o que já estava sendo trabalhado no TSE desde a gestão do Barroso, em 2017, né? Que era censurar qualquer argumento com relação a questões eleitorais. E isso, claro, que foi, como resultado, a censura em massa de apoiadores de Bolsonaro, ou militantes de direita, ou jornalistas que são de direita, são conservadores, liberais. Todo mundo foi sendo censurado de forma, assim, massiva. Também por causa desta rede. Então, a gente vai continuar contando aí sobre o Gabinete do Amor, mas eu adianto que existe uma rede de perseguição ainda mais agressiva. O verdadeiro Gabinete do Ódio. Exato. Então, gente muito bem financiada para atacar pessoas e silenciar discursos na internet. Então, as eleições de 2022 teve, assim, nesse caso, por exemplo, o Gabinete do Amor fez campanhas massivas também de mentira, de difamação, que é, por exemplo, associar o Bolsonaro ao satanismo, ao canibalismo, à pedofilia, tudo isso para tentar minar o apoio dos evangélicos. Sem nenhum tipo de ação do Supremo Tribunal Federal. Estou mostrando aqui para as pessoas a extensão e do Tribunal Superior Eleitoral. Estou aqui mostrando a extensão, que isso não é uma opinião, não é uma reportagem assim que se tornou obrigatória. Eu queria fazer aqui um programa só sobre ela, mas aqui, ataque de robô a jornalista, ataque, gente envolvida, Alexandre Garcia, a Stephanie Papaiano, assim, as técnicas utilizadas, robô, bot, Mavis, o Ministério da Verdade, ataques a jornalistas, assim, é uma coisa absolutamente impressionante, com todos os agentes, as técnicas utilizadas, ataques antissemitas, lobby para ministra negra no Supremo Tribunal Federal, Jair Massonaro. Essa assim, da ministra negra, inclusive, a própria esquerda, numa autofagia, se atacando, né? Se atacando, impressionante. É uma coisa... É uma rede muito estruturada. Reparem que isso é uma reportagem, eu estou esticando, estou rodando aqui para as pessoas verem a extensão desse tipo de coisa. As pessoas podem acompanhar o link aqui no A Investigação. Eu publiquei um link também com o link para o original no meu site, no Paulo Figueiredo Show, porque eu acho que todo mundo tem que ver isso aqui. E é assustador. É absolutamente assustador a dimensão das pessoas com quem nós estamos lutando. Assim, às vezes eu me sinto sem ar, sem oxigênio, porque enquanto eu tenho que falar aqui para as pessoas me apoiarem com $5 por mês, o Jorge Soros vai lá e enfia 2,4 milhões nos caras que estão me cancelando. E é interessante que hoje, inclusive, eu fiz uma publicação mostrando que o Sleeping Giant está chorando doações, dizendo que eles podem encerrar as atividades por falta de recursos. 2,4 milhões de... Entendeu? E o trabalho que eles têm, você vê, eles não fazem vídeo, não fazem análise, não fazem reportagem, não fazem estudo. O estudo da Serrapilheira, eu solicitei para a Serrapilheira, solicitei para os Sleeping Giants em silêncio. Então não teve estudo, era só uma desculpa para dar dinheiro para eles. Então o que eles fazem? Qual que é o trabalho deles? É atacar pessoas, exclusivamente de direita. Inclusive quando teve o caso da Choquei... É simplesmente um grupo de cancelamento da direita, é só isso, censura e cancelamento de direita, que serve de pressão de patrocinador, mas o pior da pressão aos patrocinadores, que você poderia até enxergar que se isso fosse uma coisa orgânica, poderia ter alguma legitimidade disso, não fosse financiada por bilionários de esquerda, mas não é uma coisa, o pior é que isso serve como base para decisões do aparato estatal persecutório do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Ou seja, tem dinheiro de bilionário internacional financiando ação que leva e serve como base para a derrubada do meu perfil nas redes sociais. E é por isso que eu digo que os americanos, vou dizer a eles, se Deus quiser, na cara deles, eles são corresponsáveis, é o dinheiro deles que está financiando essa história. Então, muito, muito interessante, Agape. Assim, recomendo a leitura de todos da reportagem. Tem muito mais coisa aqui pra gente falar, como vocês viram, a reportagem é extensa, mas que sirva aqui, pelo menos aos que estão assistindo o programa, como porta aí de entrada para eles aprofundarem e conhecerem isso. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, Agape, eu espero que você volte mais vezes ao programa, que está aí liderando a audiência. Nós temos nesse momento aproximadamente 14 mil pessoas aí nas nossas múltiplas plataformas. A minha é quase 3 vezes a audiência da minha antiga emissora, a Jovem Pan, com 5.200 pessoas nesse momento no YouTube, a CNN Brasil com 8.600. Ou seja, nós estamos com mais audiência de novo do que a soma das duas maiores emissoras de notícia no YouTube, né? Globo News não publica seus dados lá, só tem Globoplay, mas é uma coisa impressionante. Então as pessoas estão sabendo e estão descobrindo o que está acontecendo, Agatha. Paulo, eu gostaria de acrescentar aqui, se por você favor puder autorizar,
nós continuaremos investigando o Gabinete do Amor. Já temos muita coisa para falar. Em reportagem não dá pra gente colocar tudo, porque senão vira uma bíblia e a pessoa acaba não lendo, acaba perdendo algumas coisas. Então, nesse próprio texto que a gente publicou, tem muitos detalhes ali que podem ser já trabalhados. Então, a nossa ideia no projeto de investigação é colaborar. Então, quem quiser utilizar esse material para produzir outros materiais, outras investigações, pode entrar em contato com a gente vai colaborar com vocês, outros veículos, inclusive o Brasil Sem Medo ficou de publicar essa reportagem também, outros veículos também vão publicar. Então, fiquem à vontade, e quem quiser denunciar, souber alguma coisa sobre o Gabinete do Amor, sobre esses personagens, pode entrar em contato, a gente deixou um e-mail no final da reportagem, tem o setor de contatos da investigação, e se eu também puder fazer esse apelo, apoiem o projeto, porque você vê, a gente não tem dinheiro de bilionários internacionais, então com pouco a gente tem feito muito, e com um pouco mais a gente vai fazer muito mais. Então, e aguardem os próximos episódios, porque tem muita coisa interessante para sair. Uma análise, só para fazer um spoiler aqui, sobre as principais diferenças e semelhanças entre o Gabinete do Ódio, as acusações sobre o Gabinete do Ódio, nos diversos inquéritos que estão rolando, inclusive ainda estão rolando, né? Você vê que o inquérito das fake news já tem 5 anos que está acontecendo, e outros inquéritos que foram surgindo depois desse, tá? A maioria em sigilo, mas a gente já tem algumas declarações afirmando sobre o que é o Gabinete do Ódio, e a gente mostra que o Gabinete do Amor, na realidade, é exatamente o que eles acusaram os outros de fazer, né? Então, aguardem os próximos episódios. Paulo, obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Gabi, eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho investigativo, e assim que você publicar essa reportagem, já está feito o convite aqui para retornar ao programa. Obrigado, muito obrigado. Vocês têm que entender que esse tipo de trabalho de jornalismo investigativo que o Agape faz é raríssimo. Pouquíssimas pessoas fazem. Vejam, dentro da profissão de jornalista, você tem vários braços. Você tem o âncora, você tem o repórter, né, que em tese relata os fatos, você tem o meu caso, que é o comentarista de opinião, que é aquela pessoa que tem uma opinião, que vê a notícia e te dá uma opinião sobre ela, faz uma análise, faz uma opinião, e você tem o repórter investigativo, o jornalista investigativo. Esse trabalho não é meu, eu raramente faço trabalho investigativo, mas é muito importante, eu vejo poucas pessoas fazendo com o talento do Agape. Então, apoiem esse tipo de iniciativa. Eu recomendo que apoiem. Então, a gente está vendo aqui a gravidade do que está acontecendo. Reparem, grupos multimilionários, muito estruturados, com o objetivo de te calar. E, no entanto, o que eu faço aqui? Peço às pessoas, poxa, apoiem o meu trabalho, apoiem o meu trabalho, apoiem o meu trabalho. E eu confesso a vocês, não é nem perto do número de pessoas que poderiam apoiar o que eu faço. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer.